Show de bola, pessoal. Então, assim, está fazendo a primeira live nesse formato, né, que é um formato um pouquinho diferente, onde a gente está transmitindo os dois celulares em conjunto, participando da mesma videochamada, falar assim, né? E aí, basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Então, o nosso papel hoje aqui, eu, Lucas já é o convidado oficial aqui, né? Terceira vez aqui, batendo cartão já na Leaders, mas realmente com um propósito, por isso que tem consistência e repetição, porque tem um propósito nisso tudo. Sem dúvida. Quando o profissional é bom, a gente fica feliz de convidar de novo, porque a gente sabe que vai gerar bons resultados. Beleza? Então, hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o quê? É falar um pouquinho sobre como nós podemos formar equipes de alta performance através do quê? Através de propósitos pessoais, certo? Então, como que o propósito pessoal pode influenciar, pode contribuir para que a gente consiga montar uma equipe de alta performance, para que essa equipe de alta performance possa ter bons rendimentos e chegar ao sucesso desse projeto, dessa caminhada, dessa jornada. Exato. E para começar, William, então, já que vamos falar de propósito, é interessante entender o que significa propósito, né? O que é propósito? Propósito nada mais é aquilo, o motivo que nós fazemos uma determinada ação. Então eu faço alguma coisa para alcançar algo maior. E esse propósito, muitas vezes, já falando sobre construir equipe de alta performance, William, é um desafio para os líderes e gestores na hora de passar uma tarefa, uma atividade para a sua equipe em si. E o grande desafio é gerar engajamento na equipe para conseguir realmente o resultado desejado. E tem uma certa diferença entre passar uma atividade, uma tarefa, entre passar um verdadeiro propósito, que é o porquê daquilo. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Legal, show de bola, Lucas. E aí, quando a gente está falando de propósito, a gente está falando de construir, montar equipes de alta performance. E nesse cenário de equipes de alta performance, a primeira coisa que vem em mente é o quê? Já é o trabalho, já é o empresário, empreendedor, etc. Mas isso também serve para quê? Serve para outros ambientes, não serve? Por exemplo, para um ambiente de voluntariado, para um ambiente de trabalho comunitário, para um ambiente, até no ambiente familiar, vamos pensar assim, né? Você consegue montar times de alta performance no âmbito da sua família, da sua sociedade, da sua comunidade, da onde você estiver, certo, Lucas? Muito bem, isso mesmo. Todos os projetos, seja em casa, um projeto familiar, um projeto de uma viagem, tem um propósito por trás disso. Então, qualquer projeto que você for empreender, dedicar a sua força e principalmente precisar envolver pessoas para que o resultado seja alcançado como esperado, vai ter propósito envolvido. Show de bola. E daí, falando um pouquinho de propósito, então basicamente você comentou que o propósito é o que nos motiva, né? É o porquê. E das boas formas de a gente entender o propósito é justamente isso. É você conseguir repetidamente perguntar por que você está fazendo aquilo, por que você está naquela situação, por que você está fazendo este projeto, essa iniciativa, essa empresa e qual é o sentido por trás de tudo isso, certo? Então, um primeiro ponto que a gente gostaria de levantar aqui seria o quê? Como identificar propósitos na sua equipe, certo? Então, Lucas, você tem alguma ideia de como a gente pode ajudar a pessoa que está em casa, a pessoa que está, por exemplo, às vezes saindo do trabalho agora, que chegou em casa, que está buscando formas de motivar a sua equipe, de motivar seu time, de ter um time de alta performance, como que ela pode começar a identificar propósitos nessa equipe? Ótima pergunta, William. E esse é um desafio que muitos líderes têm realmente. Como que eu vou identificar esse propósito dentro das pessoas? E aí dentro da metodologia coaching também temos diversas ferramentas para isso. E temos uma ferramenta, uma técnica super valiosa que não substitui, claro, as perguntas poderosas, né? Então, através de perguntas, é um meio, uma maneira, uma técnica do líder, do gestor de pessoas e de equipes conseguir identificar e construir esse propósito com as pessoas. Porque um grande déficit de colaboradores hoje, de pessoas, seres humanos assim como nós, é simplesmente virarmos, digamos, executores. De fazer as coisas por fazer, sem de fato ter, claro, uma clareza de qual é o propósito naquilo. Então, o líder, o bom gestor, para construir uma equipe, ele precisa ter técnicas e ferramentas para conseguir fazer com que a sua equipe, o seu colaborador, seja de maneira individual, de maneira grupal, entender que existe um propósito por trás daquilo que ele está fazendo. E através de perguntas, o líder vai conduzir o seu colaborador, ali, o seu liderado ou grupo de liderados, a identificar o seu propósito pessoal. E o propósito pessoal aí vai entre um mundo imenso de muitas possibilidades, né? Então, o que ele precisa encontrar e alcançar como pessoa, ou como colaborador, ou como gestor, um propósito dentro de cada área da vida dele que vai levar ao seu propósito master, digamos assim, que ele vai conseguir construir dentro de cada papel que ele assume no dia a dia. Legal, bacana, Lucas. Mais uma dúvida, vamos fazer uma reflexão aqui. O gestor vai descobrir o propósito da equipe dele, certo? Ele tem aquele colaborador, está todo mundo na sala de reunião, está todo mundo no trabalho, naquela correria.
confusão, problema daqui, problema dali, correndo atrás de resolver, ele vai chegar e falar, meu irmão, qual é o seu propósito? Né? Por que você está aqui? Por que você está aqui nessa vida? Ele vai fazer dessa forma ou ele tem que preparar um ambiente, ele tem que pensar no local, ele tem que criar uma situação e um cenário, um contexto onde ele possa abordar esse processo? Perfeito, William, essa pergunta. Chamamos de psicogeografia, né? Então, uma geografia onde a pessoa em si se sinta segura para compartilhar aquilo que ela vai compartilhar, porque quando falamos em propósito é algo íntimo da pessoa, é algo que ela tem que estar disposta e principalmente confiar no gestor e confiar no ambiente, nas pessoas da sua equipe para abrir algo tão seu, afinal é um propósito dela. Primeiro de tudo, criar um ambiente seguro. E sempre afirmar para a pessoa, falar para ela e deixar claro que estão num ambiente seguro e tudo que for dito, tudo que for compartilhado ali é para o bem e para o crescimento da pessoa e da equipe como um todo, mas que vai ficar naquele ambiente. Então, preparar um ambiente adequado para isso vai ser fundamental. Bem bacana. E esse preparar o ambiente na prática é o quê? Essa é uma técnica que você pode utilizar não só com equipes de alta performance, tentando formar uma equipe ou para tocar um grande projeto, etc. Mas sempre que você quer realmente compartilhar algo com alguém, se alguém compartilha algo contigo, é extremamente importante que a pessoa sinta em você a segurança de poder falar contigo. Quando a gente fala isso, é o quê? É basicamente você conseguir criar um contexto, você conseguir marcar, vamos conversar um pouco, pode ser com a sua esposa, pode ser com o seu chefe, pode ser com o seu colega de trabalho. Cara, vamos bater um papo? Vamos, legal, então vem aqui. Cara, fica à vontade, pode falar, o que você falar aqui, eu te garanto que vai ficar aqui, a gente não vou expor para ninguém. Eu estou aqui com o objetivo puro e claro de conseguir contribuir, conseguir ter um melhor resultado, de conseguir realmente avançar profissionalmente, fazer com que o nosso projeto chegue ao sucesso que a gente deseja. Exato, William. Isso é importante citar porque muitos líderes, a questão de o líder precisa enxergar o óbvio. O óbvio faz muita diferença e muitas vezes os líderes acreditam, mas eles já sabem que eu estou aqui por eles, eles já sabem que eu me preocupo com eles e não falam isso verbalmente, não verbalizam isso. Então é extremamente importante. Tem uma frase de Dale Carnegie que ele fala: se você se sente honrado em falar para um público, diga que você se sente honrado, porque as suas palavras verbalizadas que vão provar e mostrar isso para quem te ouve e para quem te escuta. Então, se você numa conversa com o seu colaborador é um ambiente seguro, o que vai ser dito vai ficar ali, você realmente está preocupado com o futuro dele, diga isso a ele. Isso com certeza vai gerar mais confiança entre a sua gestão com aquela pessoa, ele vai com certeza se permitir muito mais e se abrir muito mais para você. Legal. Quando você comentou de estar preocupado com essa pessoa, com esse seu colaborador, com esse seu liderado, tem um aspecto bem interessante. Para você estar preocupado, você precisa demonstrar atenção. Se você realmente não estiver ali de corpo e alma, essa pessoa não vai conseguir o quê? Não vai conseguir realmente perceber que você está preocupado com ela, que você realmente quer o futuro dela, quer o melhor dela. E para isso, então, é muito importante uma das técnicas do coaching que é fantástica, chamada escutativa. O que é escutativa? É a capacidade que a gente tem de ouvir em plenitude, ou seja, não apenas a pessoa falou e beleza, está fazendo outra coisa, estou mexendo no celular, aqui eu estou no WhatsApp, a pessoa fala, beleza. Ou quantas vezes você já teve reunião, você está no computador e a pessoa fala alguma coisa, você responde, aí você volta para o computador. Olha a falta de interesse que você demonstra quando você está, por exemplo, mexendo no celular, no computador, e a pessoa está do seu lado, falando com você, querendo te passar uma mensagem, querendo te passar uma informação importante, e você não está ali presente para ela. Então, um dos primeiros passos é justamente esse, é o que? É você criar um ambiente seguro, um ambiente onde a pessoa, a sua equipe consiga se sentir confortável com aquilo. E confiante, né? Confiança. Confiante primeiro em você e segundo no processo. Depois, você trabalhar um processo de escutativa, onde você vai perguntar, e aí o que é fundamental? É você falar muito menos e escutar muito mais. E para isso, uma das técnicas é o que nós chamamos de perguntas poderosas, que foi o que o Lucas citou muito bem no começo alguns minutos atrás. Então, você mais perguntar do que ouvir. Neste momento, ninguém quer saber a sua opinião. Por quê? Porque neste momento você tem que se mostrar interessado pelo seu liderado. E aí é a hora que você tem que perguntar realmente, cara, o que te motiva? O que te tirou da cama no dia de hoje? Se você pudesse se levantar e fazer algo que você amasse aqui dentro dessa empresa, aqui dentro de onde você está, nesse projeto, o que você de fato faria? Então, utilize perguntas para tentar extrair o máximo possível de informação a respeito do propósito dessa pessoa. Pergunte objetivamente também, cara, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? O que você vê que isso pode ajudar e contribuir no seu desenvolvimento pessoal e profissional? E aí tem alguns pontos interessantes. Quando a gente fala de propósito,
Eu até estava listando alguns antes da gente começar a conversar aqui. Tem alguns propósitos que são alguns objetivos, algumas metas pessoais, que são os mais tradicionais. Né? Tem muita gente que está preocupada em buscar ganhar dinheiro, em conquistar algum sonho pessoal. Às vezes é uma viagem, às vezes é trocar um carro, às vezes é comprar uma casa nova. Tem pessoas que estão muito mais preocupadas em desenvolvimento profissional, por exemplo. Ela está mais preocupada em crescer do que efetivamente ganhar dinheiro. William, então quer dizer que ganhar dinheiro é importante? Ganhar dinheiro é importante para todo mundo, porque o dinheiro é um potencializador de sonhos. Mas tem pessoas que muitas vezes estão mais preocupadas em crescer profissionalmente do que de fato a remuneração. A remuneração vai ser consequência do trabalho, mas estar ali é importante para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. Então, basicamente, entenda qual é o propósito de cada um dos membros da sua equipe. Se for preciso, converse individualmente. Se você tiver aberturas para uma equipe que você tem manejo, você já conhece as pessoas, você consegue conversar também em grupo. Mas utilize essas ferramentas para conseguir realmente entender o propósito, né, Lucas? Exato. Lembrando que estamos falando como construir equipes de alta performance através do propósito. Tem uma frase que diz no livro do Fred Kaufman, Liderança e Propósito, inclusive é o título do livro, que ele fala o seguinte: toda empresa tem o seu propósito, basta apenas ela descobrir qual é esse propósito. E uma outra frase que também tem nesse livro, que foge ao autor agora, é: quando for chamar alguém para construir um barco, não chame alguém para construir um barco, mas sim para conquistar a imensidão do oceano. É esse o propósito. O propósito está atrás, é aquilo que os olhos não enxergam. Aquilo que o líder vai gerar um engajamento, uma conexão emocional com a pessoa, que ela precisa dar o melhor dela para contribuir a chegar naquele propósito. E hoje nós ouvimos muito, tem artigos que mostram que grandes empresas, grandes CEOs estão levantando uma bandeira, uma causa para defender. E isso foi apresentado numa pesquisa dentro da Harvard Business School, que esse fator de os líderes CEOs estarem levantando bandeiras, eles conseguem gerar uma geração de pessoas engajadas que vão levantar a bandeira e vão lutar para defender aquela marca, para defender aquela empresa e vão realmente levantar a sua voz, porque juntos eles levantam uma bandeira por um propósito. Show de bola, Lucas. E aí o que você comentou é bem interessante, porque assim, trabalho muito, você também, né, muito com várias empresas, a gente acaba o quê? Trabalhando e vendo muito o quê? A base da empresa, que geralmente é o que chamamos de identidade organizacional, ou ideologia organizacional, dependendo um pouquinho do autor. E aí você vê missão, visão e valores. E daí muitas vezes o gestor, ele fala, beleza, mas isso é um quadro na minha parede. E aí de uns tempos para cá começou a mudar um pouco a leitura da administração em relação à missão, visão e valores, onde ela percebeu que seria muito importante ter um outro elemento por trás. Porque muitas vezes ao descrever a missão da empresa, descrevia-se muito tecnicamente a missão. Então, criar carros de alta performance que possam deixar nossos clientes e acionistas satisfeitos. Legal, descreveu exatamente o que você faz. Mas qual é o propósito por trás disso? O propósito por trás disso talvez seja prover uma experiência de sucesso e liberdade dos nossos clientes. Fazer as pessoas facilitar a locomoção, o processo de locomoção de um ponto ao outro. Então, o propósito é algo que realmente não estão, muitas vezes, ao alcance dos olhos. É preciso, através de perguntas, através de um ambiente seguro, conseguir externalizar isso. Excelente. E aí, quando a gente comenta disso, muitas vezes o próprio gestor, ele se preocupa o quê? Fala, mas isso é muito vago. Mas será que isso é vago ou será que você não está conseguindo comunicar isso adequadamente? Porque quando a gente fala que, assim, que o nosso propósito, por exemplo, é dar liberdade para as pessoas, por exemplo, vamos pensar que estamos falando aí de uma empresa de paraquedismo, prover essa sensação de liberdade para as pessoas. Olha o propósito fantástico. Isso é uma coisa que realmente conecta emocionalmente com a pessoa. E aí, basicamente, muitas vezes o gestor olha e fala assim, não, isso é muito vago, isso é muito, muito bonito, muito tópico, mas isso aí não serve. Não serve porque ele não soube usar aquilo para conectar as pessoas. Então, se ele conseguir utilizar aquilo para conectar as pessoas, eu te garanto que ele vai conseguir o quê? Muitos resultados muito melhores. E principalmente, William, pessoas engajadas. Que são pessoas engajadas, equipe engajada? Aquelas que vestem a camisa da empresa, que saem para fora pelo horário do seu expediente, mas saem de lá vendendo a marca que trabalham, saem de lá realmente porque elas entendem o propósito. E através do propósito, porque é interessante falar em propósito, William, porque ele vai além das metas do dia a dia da empresa. O propósito da empresa é feito lá fora. Quando eu estou com a minha família, eu falo da minha empresa, porque eu sei que tem um propósito por trás. E quando está claro isso, a pessoa vai sair da tua empresa defendendo, levantando a tua bandeira, vendendo seu produto, vendendo seu serviço, porque ela entende realmente o propósito. E o propósito se faz durante toda a jornada, não só quando o colaborador está
dentro da empresa, no horário comercial, digamos assim. Não, show de bola. E acho que é exatamente isso, né? Quando tem um propósito, o propósito ela é basicamente o quê? É a forma de você conectar emocionalmente as pessoas, foi exatamente o que você disse. Então, assim, quando você entende isso, você começa o quê? Você começa a compreender o papel da sua empresa no mundo, vamos dizer assim. E aí é aquilo, né? Muitas vezes a pessoa fala, meu propósito, o propósito tem que ser propósito Mahatma Gandhi, mudar o mundo, etc. Mas o seu propósito precisa ser algo que realmente te conecte, te faça sair da cama feliz, satisfeito, que te dê entusiasmo, te dê motivação para você conversar com outras pessoas e falar, eu tô aqui por causa disso, porra, o cara que fica até 6, 7, 8, 9, 10 da noite trabalhando, é bom trabalhar até noite? Cara, quando você está motivado, quando é algo que te toca, você vai ver que isso não é um trabalho, isso é o quê? Isso é praticamente uma diversão, porque você faz porque você ama, porque você está ali. Uma forma legal de identificar propósito, você vê muito propósito em pessoas que geralmente trabalham com o quê? Com ONGs. Por quê? Porque a ONG, a pessoa geralmente faz um trabalho voluntário. E ela está lá porque ela tem um propósito em comum, por exemplo, cuidar dos animais, por exemplo, ajudar pessoas carentes. Então, ela está ali porque ela está conectada emocionalmente com aquela causa. E aí é muito diferente daquela pessoa que o quê? Muitas vezes está naquela empresa, mas ela está só por causa do dinheiro no final do mês. Então, aquela pessoa que faz só arroz com feijão, aquela pessoa que não encontrou ainda como que a empresa pode contribuir para ela se desenvolver. E aí, basicamente, isso gera, no médio e longo prazo, frustração, desânimo, a pessoa... Descomprometimento das pessoas. Tem pesquisas que mostram que o descomprometimento só nos Estados Unidos gera um rombo anual de mais de 300 bilhões de dólares simplesmente pelo descomprometimento das pessoas. E o que falta muitas vezes por trás disso para gerar esse comprometimento? O propósito, entender o porquê que eu estou ali. Não estou ali por estar. E um exemplo me vem agora à mente, uma história no livro que eu li do Cortella, chamado Qual é a tua obra, do professor Mário Sérgio Cortella. Ele disse que quando ele era secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele tinha reuniões itinerantes em diversos locais do Estado de São Paulo. E aí ele começou a levar pessoas distintas para ir com ele nessas reuniões. E uma delas foi a senhorinha do café, que a senhorinha do café na escola, na secretaria, na sede onde ele ficava, ele quis mostrar para ela qual que era o propósito por trás do que ela fazia todos os dias. E aí convidou a senhorinha do café, ela começou a visitar escolas com ele e começou a entender, o meu propósito não é simplesmente fazer um café para um prédio, mas sim contribuir para toda a educação de um estado. Quantas pessoas, quantas crianças, jovens, adolescentes não são impactados através de simplesmente fazer um café. Então, o que eu quero dizer mais uma vez, o propósito está além do que os olhos podem ver. Não, sem dúvida nenhuma. Então, assim, quando nós falamos basicamente de construir uma equipe de alta performance, me vem sempre uma pergunta à mente, né? É possível, Lucas, no seu ponto de vista, ter uma opinião em relação a isso, a gente pode debater um pouquinho, é possível você construir uma equipe de alta performance, uma equipe de elevado rendimento, uma equipe que produz muito, uma equipe que tem poucos atritos, uma equipe que sabe dialogar, que realmente sabe de frente com situações complicadas, com problemas, com situações complexas, sabe encontrar a melhor saída. É possível construir uma equipe de alta performance sem ter um propósito envolvido? Penso eu, no conceito de propósito em si, que não que não seja possível. É que depende do conceito de alta performance. Talvez você pense, você que está nos acompanhando, e você gestor, minha equipe de alta performance porque batem a meta todo mês. Ou que na tua visão, depende do teu conceito de alta performance, né? E tem uma pergunta que eu faço também, da seguinte maneira: a alta performance, ela é soma do sucesso, ou o sucesso a alta performance vem depois de vários casos de sucesso, ou o sucesso vem depois da alta performance? Então, onde entra o propósito nisso tudo? Eu te convido a pensar da seguinte maneira, o Willi que nos assiste. Se nós respondemos da seguinte maneira, o sucesso vem depois da alta performance. Tudo bem, mas pensa que a tua equipe lá bateu a meta agora em julho, então vamos sair de julho, né? Então vamos sair do mês de julho. Tua equipe bateu a meta em julho, agora em agosto não bate a meta. Aí chegou lá no mês de julho, mais com a meta batida, você fala, poxa, minha equipe está top. E aí em agosto já cai, ou seja, não teve consistência nisso. Então a alta performance ela vai ser construída através de vários casos de sucesso. E vários casos de sucesso focados no propósito final lá na frente. É como ir para a academia. Se eu for para a academia um mês, talvez eu cresça um pouquinho, mas se eu não continuar no próximo mês, eu vou perder tudo aquilo que eu ganhei. Agora, se o meu propósito for ter uma saúde, ter um corpo, digamos, mais definido, meu propósito é esse, aí eu vou entender que eu preciso ir para a academia mais de um mês, 2 meses, 3 meses, preciso dar o meu melhor para isso. Nas empresas é a mesma coisa, precisa ter claro o propósito, porque a alta performance ela vai ser consequência de vários casos de sucesso. Então, nesse sentido, da minha visão, claro, dentro dos pressupostos da PNL, o mapa não é o território, mas o meu mapa de ver é complicado, é desafiador construir uma equipe de alta performance sem ter um propósito claro.
Excelente. É exatamente esse, compartilho muito dessa sua percepção, porque na minha humilde opinião, eu acredito que realmente eu sou um pouco mais enfático nesse processo. Eu acho que é impossível você ter uma equipe de alta performance sem ter um propósito forte por trás. E aí, quando eu falo impossível, realmente é para impactar e chocar um pouquinho. Mas por que isso? Porque basicamente, imagina comigo, não necessariamente você vai conseguir, você bater meta um mês não quer dizer que você está conseguindo ter uma alta performance. A alta performance, ela transcende o quê? Ela transcende o resultado de curto e médio prazo. A alta performance se dá quando você tem uma equipe tão bem alinhada e tão bem sinérgica que ela consegue o quê? Porque às vezes você não vai conseguir bater a meta. A minha equipe precisava vender 100 mil reais, conseguiu vender 80, mas às vezes foi por um fator de mercado, às vezes foi por um fator de concorrência, às vezes entrou no mercado, numa mercadoria chinesa que com preço lá embaixo, que complicou o processo. Quer dizer que realmente a sua equipe ela não tem alta performance? Eu acho que assim, não necessariamente bater todas as metas. Claro, resultados são indispensáveis para manter negócios de pé, mas os resultados eles são a consequência de boas ações. São a consequência de boas equipes, são a consequência de uma boa liderança. Então, se você consegue realmente engajar a sua equipe, você vai ver que aquela meta que você se desdobrou para você bater num mês, que no outro mês você não conseguiu, que depois você conseguiu, depois você não conseguiu, você vai ver que isso vai ter uma consistência muito maior. Talvez não no primeiro, no segundo mês, mas no terceiro, quarto, quinto, você vai conseguir ir construindo isso com a sua equipe e você vai conseguindo ter um resultado muito mais consistente a médio e longo prazo. Exato, porque as pessoas não estão focadas em bater a meta do mês apenas, elas estão focadas em atingir aquele propósito que foi pré-estabelecido e ficou claro para eles. Atenção, gestores, líderes de pequenas, grandes e médias empresas, tem que estar claro, tem que ser construído esse propósito da empresa, alinhar com o propósito individual de cada um e, claro, ser transparente. Tem que ter a transparência realmente entre todas as partes para que esse propósito consiga ser construído. Sem dúvida nenhuma. Tem uma frase bem assim, William, me foge o autor agora, às vezes me foge o autor, eu fico com a frase, mas o autor em si, não é que eu quero desonrar a fonte também, pessoal, mas eu li algumas leituras que eu faço sempre em livros e dizia o seguinte, se eu não me engano, um professor de uma faculdade americana de Harvard, alguma coisa assim, ele dizia o seguinte, o dinheiro é para o negócio, assim como o oxigênio é para a nossa vida. Se você não tem o suficiente, você está em sérios problemas. Mas se você acredita que viver consiste apenas em respirar, você está enganado. Então, ou seja, o financeiro é um fator relevante da sua organização, claro, mas esse financeiro vai ser conseguido com um alinhamento de propósito entre as pessoas que fazem parte do teu time, e aí o financeiro vai vir como realmente consequência daquilo tudo. O que é alta performance para você? Então, a primeira definição que eu acho que é extremamente importante você ter é você entender isso, tá? Então, para mim, o que é alta performance? Eu pergunto muito para os meus clientes, a primeira frase que eu escuto é uma frase extremamente vaga e eu adoro discorrer sobre esse tema, que eu chego e falo assim, não, William, você está vindo aqui, você vai fazer trabalho de consultoria, mas você tem que dar resultado. Aí eu pergunto, mas o que é resultado? E o que é resultado? Isso aí não é uma ou duas pessoas, assim, eu te falo com tranquilidade de que uns 90-95% dos gestores não sabem o que é resultado. A gente implementa alguns processos, por exemplo, de gestão estratégica, onde a diretoria monta um planejamento estratégico e os seus gestores têm que montar um processo do quê? De planejar para alcançar as metas definidas e depois fazerem a apresentação de resultados no final do mês, uma vez por mês, no começo do mês seguinte, geralmente. E é muito engraçado que os gestores eles não sabem o que eles têm que apresentar. E aí a primeira pergunta, você quer alcançar resultado onde às vezes nem você ou às vezes os principais gestores, a sua equipe não sabe o que é resultado? Então se você não fizer essa reflexão inicial, como você vai alcançar algo que você não sabe o que é? E aí tem todo um trabalho. E aí basicamente tem uma ferramenta bem interessante que eu sugiro a todos que porventura quiserem aprofundarem no tema gestão de resultados, procurem mapa de benefícios. E o mapa de benefícios é bem legal, ele discorre sobre 4 pontos. Ele fala que basicamente o quê? Ele fala que basicamente você constrói, você entrega, você realiza entregas em projetos, ou seja, você entrega algumas coisas, essas entregas geram uma capacidade, ou seja, geram uma condição da empresa, do projeto se desenvolver, mas que eu dei treinamento, eu gerei um conhecimento. Esse conhecimento pode ou não ser utilizado. Se ele não for utilizado, ele foi apenas um conhecimento gerado, ok, a pessoa aprendeu, mas ela não aplicou.
Se ela aplicar, ela vai gerar o quê? Aí, resultados. Quando ela aplica aquilo que ela aprendeu, quando ela aplica aquelas capacidades que foram desenvolvidas, aquele manual que foi montado, aquele processo novo que foi desenvolvido, quando ela aplica, ela começa a gerar resultados. E o benefício é a transcrição financeira ou a transcrição numérica, quantitativa do resultado que foi obtido. Então é bem legal isso, por quê? Porque por trás de tudo isso, depois do benefício, depois do que a gente pode tirar para nós, vamos dizer assim, eu venho o quê? Eu venho o propósito. Então, se eu desenhar um propósito lá na frente, eu vou conseguir identificar como eu vou chegar nos benefícios, como eu vou chegar no resultado, como eu vou ter quais capacidades eu tenho de gerar, para no fim eu chegar ao quê? O que eu preciso de fato entregar. Então você vai ver que às vezes você vai entregar, por exemplo, um processo novo, um manual novo, uma abordagem nova, uma abordagem nova, pessoas novas, setores novos, capacitação. Então você tem várias coisas que você vai ter que ver, só que realmente você tem que entender como se conecta essas coisas. Isso é bem bacana. E um grande desafio dos líderes, que a gente faz muito trabalho com gestores, com empresas, como você mesmo citou, pela Evolua Mais, que é a nossa empresa, eu e a Estela, nós observamos isso mesmo, que os líderes eles querem resultado. Porém, muitas vezes o resultado é a meta no final do mês. E aí a gente volta a dizer que se não tem consistência nesses pequenos resultados, o líder vai viver querendo apagar incêndio. Vai querer viver, mês que vem, bateu a meta, ok, celebrou um dia, no outro dia está desesperado, esse mês que a gente vai fazer e tudo mais. Agora, o propósito não precisa ser construído todo mês. O propósito é algo que vai ser alinhado para ser alcançado conforme a jornada vai acontecendo. Então, o mês, bater uma meta é um passo para chegar no propósito maior. Segundo mês, um outro passo para chegar no propósito maior. Ou seja, precisa estar claro, de fato, qual que é o objetivo macro lá na frente, que de fato é o propósito. Exatamente. Então, sem propósito, você vai ter muito possivelmente dificuldades em alcançar o que você está buscando. E sem propósito, muitas vezes, você vai ter uma caminhada vaga. E aí é isso que eu falo, às vezes você pergunta para um jovem de 20 anos o que ele quer na vida dele. Geralmente ele vai falar, eu quero ganhar muito dinheiro. E aí, eu quero ser rico, milionário. E você vai falar, será que realmente você quer ser milionário? Todo mundo quer ganhar dinheiro. O dinheiro é uma condição fantástica, ajuda, desenvolve, mas realmente, e aí, muitas vezes acontece realmente a pessoa ganhar dinheiro e não se sentir plena, ou seja, não sentir, continuar sentindo um vazio, porque o dinheiro por si só ele não traz felicidade, porque não tem um propósito por trás vinculado. E muitas vezes no meio dessa caminhada a pessoa vai perceber que essa caminhada está levando ela para um lugar que nem ela sabe onde é. Ou seja, ela está caminhando em círculos, por quê? Porque ela está correndo atrás de dinheiro, para gastar dinheiro, para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro e sem ter nada por trás. E fica rodando. É uma coisa que a gente chama dentro do coaching, que a gente aprende com o nosso mentor, Jerônimo Temer, estou no processo de mentoria, Ultimate Mentoring com ele. E uma das primeiras ferramentas que ele aplica com nós nessa mentoria, de fato, é a ferramenta da clareza plena, né? Todo o processo de coaching começa com o coach primeiro, tendo clareza do que ele quer alcançar. E aí nós sempre convidamos, fazemos analogia, através aprendi com o Jerônimo, né? Sou grato a ele por isso, do quebra-cabeça. Então, todo quebra-cabeça, no final, ele tem uma imagem final, que as pecinhas vão se juntando para gerar aquela imagem. E quando nós temos essa imagem clara, ou seja, nós temos um propósito para atingir, e entender e começar a refletir. Será que essas pecinhas que eu estou fazendo, que são as nossas ações diárias, estão contribuindo para que eu chegue naquela imagem final que o meu quebra-cabeça vai ser montado? Ou são peças que não se encaixam? Ou são peças que realmente não fazem sentido? Porque às vezes não tem um propósito claro. Então é ter clareza em si. Qual que é a imagem final do seu quebra-cabeça? Todo dia você coloca uma pecinha lá. Que imagem vai ser esse final? E aí talvez esteja o seu propósito também. E aí você enxergando o seu quebra-cabeça completo ao final da sua vida, ao final de um processo, de uma etapa, você pode conseguir começar a enxergar como que é a sua empresa, como que tem o lugar onde você trabalha, como aquele projeto X, como ele pode contribuir para te fazer chegar até lá. Então, como ele pode acelerar, potencializar as pessoas que estão ali, como que elas podem te ajudar a chegar lá. E aí você começa a colocar as coisas para funcionar, você começa a colocar as coisas a funcionarem ao seu favor. E aí você começa a ver que as coisas começam a fluir mais fácil. Exato. Nós falamos mais de 100 vezes, talvez, aqui, propósito, pode anotar aí quantas vezes nós falamos propósito, porque o tema da live hoje realmente é construir equipes de alta performance através do propósito. E talvez fique até meio, poxa, falar tantas vezes propósito, para nós observarmos o quanto essa palavra não faz parte do nosso vocabulário diário, nosso vocabulário padrão e normal. E aí o líder diferenciado, a equipe diferenciada é que coloca realmente o propósito em pauta
todos os dias, na mesa, nas reuniões, no diálogo que tem com o seu colaborador, com a sua equipe. Porque lembrando, é o propósito que vai fazer a tua empresa se manter viva e forte no mercado. E o propósito envolve pessoas, engaja pessoas que vão levantar uma bandeira, uma causa para conseguir de fato atingir esse propósito da empresa. E principalmente, as pessoas vão se sentir muito mais conectadas, William, quando tiver claro esse propósito para elas, entenderem que no local que elas estão, na empresa que elas estão hoje, está contribuindo para que elas atinjam o seu propósito pessoal e também profissional de carreira, digamos assim. E cada um conseguindo da sua maneira atingir o seu propósito pessoal, ele vai se sentir mais feliz, ele vai se sentir mais engajado no time, ele vai se sentir com uma autoestima elevada, ele vai se sentir melhor. E trabalhando melhor, com certeza os resultados financeiros da sua empresa serão melhores também. Isso aí sem dúvida nenhuma. Quando a gente comenta de resultado, o resultado só ele é nada mais nada menos do que a consequência de um bom trabalho. Então assim, se você fizer um bom trabalho, se estiver extremamente motivado, você vai ter resultado. E o propósito, ele é uma das ferramentas mais poderosas que você tem em encontrar as pessoas e conectar o propósito do que você faz com o propósito do que elas querem para realmente conseguir fazer com que as pessoas potencializem os seus trabalhos e evoluam e avancem, cresçam junto com você dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro do seu projeto. Certo? E precisa deixar claro, transparente, quando vai passar uma tarefa para a tua equipe, seja ela de 2, 3, 10, 20 pessoas, não simplesmente se limite em passar a tarefa, mas diga o porquê daquilo, qual que é o objetivo daquilo, o que aquilo vai gerar para a empresa e também para ela. Porque imagina isso, você vai passar uma ação para o teu colaborador e ele fala, poxa, mas eu nunca fiz isso, agora eu tenho tanta coisa para fazer e mais uma atividade que eu nem tenho habilidade de fazer. Ok, gerou um peso nele como se fosse uma tarefa. Agora, quando o gestor, quando o líder tem a percepção e a capacidade de mostrar que aquilo vai agregar no currículo dele, vai agregar no sucesso profissional dele, aquilo vai tornar ele um profissional talvez disputado pelo mercado por ter desenvolvido aquela competência, aquela habilidade de fazer aquilo. Então, ou seja, não passou simplesmente a tarefa, mas deixou claro e transparente o quanto aquilo vai contribuir para o sucesso daquela pessoa. E o sucesso daquela pessoa vai ser construído na empresa onde ela está. E se um dia ela tiver que buscar outras oportunidades, construir a carreira em outro lugar, ótimo, que bom! Porque quando ela esteve naquela empresa, ela deu o seu melhor e conseguiu ser o melhor colaborador, digamos, o artilheiro do campeonato, podemos dizer, né, William? Que é assim que funciona. Às vezes o jogador está numa temporada, num time, dá o seu melhor, artilheiro do campeonato, faz vários gols. E na outra temporada ele está em outro time dando o seu melhor, mas enquanto ele esteve ali, ele deu o seu melhor todos os dias. Sem dúvida. Então, Lucas, a princípio eu acho que é isso. Você tem alguma mensagem final pessoal? Quer mandar um recado? Quero dizer para vocês, líder, esteve rapidamente, William, lá, eu abri perguntas no meu Instagram hoje, surgiram algumas perguntas, eu liguei duas para trazer para vocês, mas rapidamente eu vou responder. A primeira delas é, por onde eu começo a construir uma equipe de alta performance? E aí a gente brinca, costuma brincar, começa pelo começo. Eu faço analogia mais uma vez, vamos pensar na Copa do Mundo. Quando a seleção está se preparando para a Copa do Mundo, o que a população brasileira espera? A escalação. A hora do técnico lá da seleção vai divulgar, as emissoras de televisão param, o Brasil para ouvir a escalação do time, porque todo mundo quer saber com que time a nossa seleção vai para a Copa do Mundo. Ou seja, construir uma equipe de alta performance começa no momento do recrutamento e da seleção. Por isso, gestor e CEO, ter claro onde você quer levar a tua empresa vai fazer diferença na hora de você abrir as portas para que pessoas passam a entrar na tua empresa, porque elas vão apoiar você a chegar no propósito que você quer alcançar como empresa. Então, por onde começa a construir uma equipe de alta performance? Pelo começo, o momento de recrutar e selecionar os seus colaboradores. E quem abre a porta para os jogadores entrar na sua empresa é você, CEO, que nos assiste nesse momento. 3 pessoas já é um time, já é uma equipe. E aí eu te convido você, gestor, que tem uma equipe com 3 pessoas hoje, celebre e fique feliz. Porque você tem uma equipe que hoje você vai conseguir desenvolver suas habilidades para gerenciar essas pessoas e para liderar essas pessoas. E quando você tiver um time de 10, 15, 20, 100 pessoas, você vai ter essas experiências com poucas pessoas para acrescentar no resultado da tua empresa quando ela for maior. Então a tua empresa às vezes tem 3 pessoas apenas, mas eu te convido a ver como um grande time. E a partir dessas pessoas você vai desenvolver a tua capacidade de liderança e de gestão. Sem dúvida. E aí você tem um excelente laboratório em mãos, né? Porque uma equipe de 3 pessoas, você consegue estar ali disponível, pleno muito mais do que às vezes um gestor que está liderando 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, uma equipe de venda de 20 pessoas. Então, realmente, use essas pessoas no bom sentido para o quê? Para você poder realmente se desenvolver e desenvolver elas. Então, dedique um bom tempo para elas, escute, esteja mais próximo delas possível,
cria um ambiente seguro para isso. E vem à minha mente agora o quadro do Fantástico, o Chefe Secreto, quando eles pegavam lá o gestor, o líder, e levava eles em pequenas séries, né? E observa nessa série que quando ele estava conversando ali na linha de frente com os colaboradores, ele começava a se conectar, fazer perguntas, interessado verdadeiramente no outro, e ele descobriu o propósito que a pessoa estava ali. E muitas vezes eram causas emocionais que comoviam realmente o gestor e falavam, como eu lá na minha sala não conseguia ter esse tipo de informação, que pessoas estão aqui para dar o melhor para os seus filhos, pessoas estão aqui para colocar um prato de comida todo dia no final do seu dia, para conseguir realmente através desse emprego. Então, precisamos entender o porquê fazemos todos os dias aquilo que fazemos, e o resultado disso é o propósito. E olha como é legal, né? Você comentou disso, eu lembrei de um dos vídeos que eu vejo. Eu já acompanho bastante alguns infoprodutores, um deles é o Mário Vergara, que vende cursos de inglês na internet. Os principais lançadores, vamos dizer assim, que aplicam fórmula de lançamento do Brasil, né? E aí ele fala, basicamente, ele fala um pouquinho, temos visto que ele fala de propósito, e ele fala, cara, propósito é muito engraçado, porque o pessoal acha que propósito tem que ser eu quero mudar o mundo. E ele fala, cara, sabe o que eu faço aqui? Sabe o que eu vejo nesses vídeos? Simples, eu quero dar uma vida melhor para meus filhos, para minha filha, para minha esposa. Ponto. E aí está a essência do propósito que muitas vezes nós temos e que às vezes a gente não enxerga ou não tem clareza disso. E é o primeiro passo. E aí você tendo essa clareza, você começa depois cada vez mais. E uma coisa que faz sentido citando o Mário, o Jerônimo também ele fala, precisamos definir o nosso propósito inabalável, que quando vem aquele desânimo, sabe, eu tenho que ir lá para aquele emprego de novo, eu tenho que ir lá fazer isso, tenho que visitar aquele cliente, e aí você começa a lembrar qual é o teu propósito, é pagar um colégio para meu filho, é dar uma roupa para meu filho, é sustentar minha família, é conseguir pagar as contas para conseguir manter um teto para minha família. Tudo tem um propósito por trás. E o teu propósito inabalável vai te motivar quando aquele fator, aqueles sabotadores que desmotivam virem à tua mente. Então, ter um propósito bem definido ajuda até na tua automotivação para quando as coisas não estarem tão bem, você se manter firme e forte na tua missão. Beleza, pessoal? Beleza? Também, acho que cumprimos com o nosso propósito. Nosso propósito aqui era mostrar para vocês a nossa maneira, no tempo que temos, e como construir equipes de alta performance através do propósito. E o T-Hook, fundador da Visa Cards, ele diz que o que mais ele admirava nos gestores que ele encontrava no caminho dele era que no final tinha um gestor que era diretor do banco americano que perguntava para ele depois de uma reunião, a reunião atendeu o seu propósito? Porque de fato o propósito está presente em todos os momentos, precisamos estar atentos a isso. E você, gestor, tem um papel fundamental e importantíssimo de despertar isso na tua equipe e nas pessoas que te rodeiam. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo despedido. Esperamos verdadeiramente que esse conteúdo tenha agregado um pouco de conhecimento para vocês e nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Beleza? Até a próxima. Grande abraço. Até mais. E nos vemos. Abraço.